Olá, meu nome é Cauane Cardoso, sou graduanda do 9º semestre do curso de Zootecnia e colaboradora do NUPEC. E eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado como Avaliação da taxa de ruminação de vacas diagnosticadas com mastite clínica. Quando falamos de mastite, surgem alguns questionamentos, como o que é mastite, qual a sua causa, quanto ela custa ao sistema e como diagnosticá-la. A mastite é uma inflamação da glândula mamária que é causada principalmente por bactérias gram-positivas ou gram-negativas. Ela custa ao sistema em torno de $91 por caso clínico, sendo que 60% desse custo ele está relacionado ao descarte do leite pelo uso de antibióticos. A principal forma de diagnosticar a mastite é através do exame clínico. Mas existem algumas ferramentas no mercado que auxiliam nesse diagnóstico, como é o caso das coleiras de ruminação. Nosso objetivo foi avaliar a taxa de ruminação em animais diagnosticados com mastite clínica através da cultura em placas com meios cromogênicos, a fim de identificar um possível parâmetro comportamental característico relacionado a cada agente etiológico específico. Foram utilizados nesse estudo 18 animais que foram diferenciados de acordo com o agente etiológico causador da mastite. O diagnóstico ele era realizado no momento da ordenha através do monitoramento dos sinais clínicos. Após o animal ele ser diagnosticado com mastite clínica, ele era separado e era realizado o isolamento microbiológico através do método de cultura em placas em meio cromogênico. A taxa de ruminação ela foi monitorada através das coleiras CETEC e foi avaliado o período em relação ao diagnóstico. Então, 14 dias antes do diagnóstico e 14 dias posterior. A estatística foi realizada através do SAS Studio, que foi considerado diferença um P menor que 0,05. Bom, entrando nos resultados, a figura 1A nos traz a taxa de ruminação média de acordo com o agente infeccioso responsável pela mastite clínica. Observamos que os agentes E. coli e Streptococcus agalacti, eles foram semelhantes entre si e diferiram dos demais grupos, sendo esses os que apresentaram a menor taxa de ruminação. Já o Streptococcus uberis foi o grupo que apresentou a maior taxa de ruminação média. A figura 1b, ela nos traz a taxa de ruminação em relação aos dias de diagnóstico da mastite clínica. E observamos, olhando a figura, que a E. coli, ela manteve uma taxa de ruminação mais baixa em relação aos outros grupos durante todo o período. E que essa queda na ruminação ela se intensificou nos dias que antecederam ao diagnóstico. Também observamos que a Streptococcus uberis ela é a menos agressiva quanto à taxa de ruminação, porque ela manteve os valores mais elevados durante todo o período. A taxa de ruminação ela é um efeito indireto da resposta inflamatória aguda que provoca uma série de alterações no organismo que acabam modulando o consumo. Alguns estudos mostram que a utilização de coleiras de ruminação para identificar casos de mastite clínica causadas por gram-negativas é mais eficiente do que quando utilizadas para diagnosticar casos de mastite clínica por gram-positivas. Essa melhor sensibilidade das coleiras, ela se dá devido às bactérias gram-negativas, elas terem na sua parede celular o LPS, que causa uma resposta inflamatória mais severa. No entanto, as bactérias gram-positivas, elas causam um grau de toxemia no organismo menor, o que faz com que seja mais difícil para as coleiras identificarem casos de mastite causadas pelas bactérias gram-positivas. Sendo assim, concluímos que a mastite clínica causada pelos agentes Escherichia coli e Streptococcus agalacti exerce maior efeito supressor na taxa de ruminação de vacas Holstein lactantes. Gostaria de agradecer a todos os órgãos envolvidos e deixar o meu muito obrigada pela atenção de todos.